Bem-vindos ao 15º Simpósio Internacional de Investigação em Arte, subordinado ao tema Arte e Cultura Armorial, do popular ao erudito. Começa hoje aqui, na aula magna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o 10º Festival Internacional de Teatro e Artes Performativas e o 4º Eurofimos, uma versão e extensão europeia do Festival Internacional de Música de Campina Grande, promovido pelas Universidades Federal de Campina Grande e Estadual da Paraíba, Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, pela Afins Produções e pela Mundis, Associação Cívica de Formação e Cultura. Esta iniciativa conta com a transmissão em direto pela UTAD TV e em diferido pela TV Nordestina. Em suma, pretende constituir-se como uma aula aberta ao público geral e, em particular, aos alunos em formação artística da nossa universidade. A apresentação é assegurada por Maria Carolina Calçada Vieira, por mim, Margarida Vaz Queiroz Azinheira e por Beatriz Duarte Pina, alunas do curso de Teatro e Artes Performativas da UTAD. Este é um evento muito especial, pois, para além de homenagearmos o compositor e investigador Danilo Guanais, contamos com a participação de intérpretes de referência no quadro artístico musical luso-brasileiro, todos eles com participação em eventos nacionais e internacionais de reconhecido mérito e valor. Quem é Danilo Guanais? Muito poderíamos dizer, mas como bem compreenderão, o tempo deste evento não chegaria certamente para expor a dimensão e importância de uma obra de décadas espalhada pelo mundo. Mundialmente, destaca-se pela sua abordagem e legado no movimento denominado de New Armorial Music Project, a estética armorial sobre criações eruditas baseadas em elementos do folclore, propostas pelo seu principal criador. Danilo Guanais assume assim uma abordagem modal total erudita, à qual acrescenta técnicas modernas de escrita como serialismo, minimalismo, assimetria. Passamos a palavra a Danilo Guanais, que irá levar a cabo uma breve explanação sobre o movimento armorial, que se assume como mote e tema central deste 15º simpósio. Não sem antes referir que hoje, aqui mesmo e pelas mãos e arte dos seus convidados, teremos duas estreias mundiais, de duas das suas mais recentes composições, Acalanto de Jacira, por Everson Carvalho, no violão, e Luminara, o Castelo Reconstruído, por Roninson Borba, no acordeão. Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande alegria que estou aqui hoje para, juntamente com o professor Levi Leonido Fernandes, fazer a abertura do 10º Festival Internacional de Teatro e Artes Performativas, bem como do 4º Eurofimos, a versão europeia do Festival Internacional de Música de Campina Grande. Este evento é uma realização da Afins Produções e da Associação Mundis e conta com o apoio da Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu gostaria de iniciar esta solenidade cumprimentando todos os artistas que participam desta edição, iniciando por Danilo Guanais, meu companheiro no projeto A Nova Música Armorial, Everson Carvalho, Roninson Borba, Rui Fernandes, Ricardo Almeida, Mário Cardoso, João Paulo Borges e também Pedro Fernandinho, que gentilmente juntaram-se à nossa equipe para promover essa tarde de muita música, muita beleza e também discussão e ampliação dos nossos conhecimentos. Sim, porque hoje nós também vamos, como parte do 15º Simpósio Internacional de Investigação em Arte, falar sobre a música armorial. O tema do nosso simpósio hoje é a arte armorial do popular ao erudito. E nada melhor do que tratar dessa manifestação tão típica do Nordeste do Brasil, do que juntando experts, músicos de tal quilate, que trabalham com a música de tradição oral em seus países e também com a chamada música erudita. Então essa é uma tarde que promete bastante e nós estamos extremamente felizes
porque estamos tendo essa oportunidade de ampliar nossos conhecimentos e também os laços entre Brasil e Portugal. Eu agradeço a todos pela presença, pelo apoio, pela participação. Agradeço sobretudo ao companheiro Levi Leonido Fernandes, que tem sido um grande parceiro na realização deste e outros projetos. E eu aproveito a oportunidade para convidá-los a visitarem o Brasil, a visitarem a cidade de Campina Grande e participarem também da nossa 14ª edição do FIMOS, que acontece entre 14 e 23 de julho este ano. Muito obrigado e bom festival para todos. Boa tarde a todos. Queria fazer minhas as palavras do professor Vladimir, que não pôde estar junto da gente nesse ano, mas ele fala da felicidade de fazer parte desse elo que se fortalece cada vez mais a cada ano, já o Eurofimos na sua 4ª edição, junto do FITAP, e eu queria dizer também da alegria que eu tenho, particularmente como compositor e como parceiro de Vladimir nesse projeto chamado NAMP, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, né, nesse fortalecimento desse elo importantíssimo e que mexe com essa coisa dessa cultura que nasce aqui, foi plantada no Brasil, e a gente tem essas trocas todas e das quais resultam obras artísticas, no meu caso, obras musicais, né, e a gente vem trazer algumas informações sobre isso aí. Eu queria agradecer a minha escola, a minha segunda casa, a Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao professor Vladimir Silva, do NAMP também, professor Levi Leonido, que a cada ano que passa me deixa mais à vontade, me sentindo mais em casa aqui em Vila Real, e que eu conheci ano passado, mas eu me sinto muito bem aqui. E aqui é também o diretor do FITAP, do Festival Internacional de Arte, o TAD, claro, né, na figura do senhor reitor, a equipe técnica de audiovisual que está permitindo a gente fazer essa nossa apresentação, aos músicos participantes, e, em especial, a Ronison Borba e a Everson Carvalho, que vão tocar, fazer 2 estreias mundiais. Everson vai tocar um acalanto de Jacira, que é uma peça bastante antiga, eu tenho ela já há vários anos, mas ela nunca foi tocada em público, porque, na verdade, ela foi um presente feito para um grupo, para uma pessoa de um grupo vocal que eu dirigi durante 10 anos, um grupo vocal que fazia música popular brasileira, e que foi selecionado em 1994 para vir a Portugal, em 6 cidades, fazer apresentações de música brasileira. E entre essas cidades estava o Porto. Esse grupo era um grupo de amigos, e nós comumente, no Natal, nos reuníamos, e nossos presentes, dados em amigo secreto, tinham que ser feitos por nós mesmos. Era uma regra do grupo. E eu disse, o que eu posso fazer melhor é fazer música. E eu escrevi para a Jacira, que foi o sorteio do meu presente, era soprano do grupo vocal, eu escrevi esse acalanto. E, na noite do Natal, eu entreguei a partitura para ela como presente, peguei o meu violão e toquei o acalanto para a Jacira, e, ao final do acalanto, quando eu terminei de tocar, a última nota que eu olhei, Jacira estava completamente molhada, de lágrimas, assim, pelo presente, né? Então, como era uma coisa muito particular, eu nunca publiquei muito o acalanto. Mas hoje ele vai ser não só apresentado, como televisionado aqui. Everson também toca uma peça que eu escrevi já também há algum tempo, o Samba para Álvaro, que é o meu colega de duo de violões. A gente toca juntos há 40 anos, nessa mesma escola, em que eu entrei aos 13 anos de idade, e hoje sou professor titular da cadeira de composição e de linguagem e estruturação musical. E essa peça eu escrevi para um espetáculo. Nós tocamos juntos no teatro da nossa cidade. Ele escreveu um samba para mim e eu escrevi outro samba para ele, né, para o Álvaro Barros.
A Toccata Ilumiara, essa é bastante nova, né? Ela nasce dessa parceria com o Ronison Borba e tem a ver com o movimento armorial, no sentido de que ela, pelo NAMP, talvez a primeira peça que eu vou apresentar, dentro desses anos todos, desde 2017, que não tem voz, que não tem texto vocal. Mas ela faz parte de uma obra maior, a minha terceira sinfonia, que se chama Ilumiara, e essa é uma parte, um dos movimentos dessa sinfonia, né, que eu ainda estou escrevendo, ela está ainda em processo de construção. E o que é essa Ilumiara, o castelo reconstruído? A Ilumiara é o nome que Ariano Suassuna deu à reconstrução da sua própria casa de infância. Ariano Suassuna é o criador do movimento armorial, como foi mencionado. E ele nos deixou em 2014 e, curiosamente, por coincidência, eu estava justamente no FIMUS, em Campina Grande, durante o FIMUS de 2014, nós perdemos esse grande escritor, esse grande dramaturgo, esse grande poeta, esse grande crítico, Ariano Suassuna, que, em 1970, resolveu propor uma estética nova baseada na construção de obras eruditas inspiradas no universo da cultura popular. E esse universo dessa cultura popular tem tudo a ver com Portugal. Portugal e Espanha, Península Ibérica. Né? Então, Ariano Suassuna nos deixou, mas ele estava com um projeto de escrever uma grande obra, que é uma espécie de síntese de tudo que ele acreditava e de tudo que ele pensava. Ele acreditava que essa obra poderia ter até 10 volumes. E eu me lembro que, quando eu conheci Ariano pela primeira vez, quando ele foi a Natal, minha cidade, que fica na pontinha aqui do Nordeste do Brasil, no Rio Grande do Norte, ele foi lançar um livro de poemas, e a dedicatória que ele escreveu para mim foi: Danilo, no romance que eu estou escrevendo, eu pretendo fazer-lhe uma homenagem, inserindo nele 5 trechos de sua bela missa. Receba o meu abraço afetuoso, seu amigo e admirador Ariano Suassuna. Isso eu guardo com muito, muito carinho, como um dos melhores documentos que eu tenho de fidalguia do próprio Ariano Suassuna. Acontece que, em 1986, eu tive a honra de receber uma encomenda de escrever uma peça, uma obra para coro, que marcasse os 30 anos do coral mais antigo do Rio Grande do Norte, o Madrigal da UFRN, que eu tinha feito parte dele quando era jovem. E eu escrevi uma missa de Alcaçuz. E essa missa foi apresentada, o CD que lançou essa missa, em 1996, tem um folheto, um livreto, cuja apresentação foi feita por Ariano Suassuna, um artista, uma referência da cultura brasileira que eu não conhecia pessoalmente, mas ele conheceu os trechos que foram mandados, né, e ele passou a usar esses trechos da minha missa em um festival, uma carvalhada que ele fazia na cidade de São José do Belmonte, e que narrava aos acontecimentos do livro mais famoso dele, mais importante, que era A Pedra do Reino. O mais conhecido livro de Ariano Suassuna é O Alto da Compadecida, que virou filme, que foi um filme que correu o mundo e ainda está correndo por aí. Não é? Mas, quando Ariano morreu, eu nunca soube sobre essa tal homenagem que ele falou que iria fazer ao meu trabalho. Mas ele manteve sua palavra, e eu soube depois, alguns anos depois, estava até no aeroporto, quando eu soube que houve uma publicação desse monumental romance de Dom Pantera no Palco dos Pecadores, e alguém me disse que ele tinha citado meu nome nesse livro. E aí eu fui, comprei o livro, e de fato está lá. A homenagem que ele faz cita a obra, cita a missa de Alcaçuz. Essa nossa relação, ela sempre foi mais distante, porque ele sempre morou em outro estado, né, não tinha muita proximidade. Mas a gente, de certa maneira, caminhou juntos nessa estrada
da criação desse novo momento da música armorial. Nesse livro, eu peguei um dos trechos do livro que me inspirou a escrever a tocata para acordeon conversor. Ele diz assim: pode-se dizer assim que a transformação da nossa casa em Lumiara e Castelo só começou por obra minha, de Elisa e de seus filhos, Guilherme, Manuel e Alexandre Saavedra Jaúna, implantando nós ali, no chão e nas paredes, muitas e muitas obras de arte, entre as quais a escultura feita por Arnaldo Barbosa, que representa a utopia, isto é, a sabedoria, prefiguração da misericordiosa, e que está sobre o chão, onde se encontra a urna com as vestes ensanguentadas do meu pai. Isso é só um fragmento, mas dá para ter uma ideia de como ele junta as coisas e as referências todas de cultura dele para fazer essa obra literária, que é um caleidoscópio de referências culturais impressionante. São 2 volumes, você não consegue parar de ler, de tão fantástico que é o universo que mistura a fantasia de um grande escritor com a realidade da sua história maravilhosa. Não é? Então, essa peça será tocada por Ronison Borba e também é uma estreia mundial dentro desse projeto da nova música armorial. E esse pensamento de Ariano tem a ver com essa relação que a gente tem com o que existia, porque Portugal é um país de mais de 1000 anos, enquanto nós somos um país de muito poucos, um pouco mais de 400, porque dos 100 primeiros anos dos nossos 500 anos de tempo cronológico, mais de 500 anos, 100 anos foram tentativas de estabelecer uma certa lógica urbana e que acabou nunca vingando. Depois, no início do século XVII, é que a gente consegue fazer a nossa nação começar a aparecer, né? Então, mas ele fala muito sobre as raízes ibéricas da nossa cultura do Nordeste. E eu chamo a atenção porque dos estudos que eu estou fazendo, eu me deslumbro e me assombro, às vezes, com as coincidências e as maravilhas que estão e que acabam me fazendo lembrar muito do meu próprio passado, das coisas que eu vivi na minha infância e que parece muito com as coisas que são descritas nos livros que eu estudei aqui para produzir as coisas que eu tenho produzido na minha carreira como compositor. E essas práticas musicais antigas aqui de Portugal, elas estão guardadas porque pessoas inteligentes e generosas fizeram compilações chamadas cancioneiros. Esses cancioneiros são muitos. Em língua portuguesa tem vários cancioneiros, cancioneiros da Ajuda, cancioneiro de Elvas, cancioneiro de Lisboa, cancioneiro de Paris. E esses cancioneiros eles trazem muitas das referências de culturas antigas de Portugal e que hoje são material, como o Ariano falava, para a gente pesquisar e produzir com eles obras que são de interesse, obras eruditas para serem divulgadas. E isso é o que eu gosto de fazer como compositor. Eu tenho como referência também cancioneiros que não são exatamente de músicas portuguesas, como o cancioneiro de Uppsala e o cancioneiro do Palácio, que são mais relacionados à cultura espanhola, mas eu, como cantor do madrigal, cantei vários desses números e que me inspiraram a fazer o meu cancioneiro, o Cancioneiro Atlântico, que é um dos assuntos da nossa estada aqui na preparação da realização futura pelo FITAP e FIMOS do Cancioneiro Atlântico, que é a obra uma das obras que me deu mais prazer de escrever, né, nesses últimos anos, tamanha o cruzamento de informações e a liberdade que eu tive, claro, de mexer com esses poemas que estão nesses cancioneiros. Modernamente, eu encontrei um cancioneiro da Paraíba, que é um estado vizinho ao meu, lá no Nordeste do Brasil, e que traz canções populares e que estão grafadas lá com as solfas, né, com as partituras. E
Mas a grande descoberta que eu fiz foi porque, ano passado, como eu mencionei que o professor Levi me faz sentir à vontade aqui, é porque ano passado nós tivemos aqui, para o lançamento, a estreia mundial dos 3 poemas de Fernando Pessoa, para violão, violino e voz. E a gente ventilou a possibilidade de composição de uma obra que tivesse um aspecto cênico também, já que o próprio FITAP é um festival de teatro e artes performativas. Não é? E como é que seria isso? Como é que eu poderia fazer algo que tivesse a ver com a cultura transmontana e que também falasse um pouco do que eu sou, do que eu fui como compositor? Daí eu comecei a pesquisar e descobri esse Cancioneiro de Bragança, de 1985, que é republicado em 2005 como Cancioneiro Transmontano. E eu fiquei maravilhado, pessoal, com o que tem escrito nesses pequenos poemas que falam sobre o intrudo, sobre adivinhas, sobre romances, e isso me estimulou a escrever, criar uma história que vai virar, que virou, né, porque já está pronta essa obra, o Cancioneiro Atlântico. Eu não posso deixar também de mencionar um pequeno volume que não pode ser comparado com o Cancioneiro de Bragança, o Cancioneiro Transmontano, nem o Cancioneiro da Paraíba, porque é uma brochura muito pequena, mas que, da mesma época do Cancioneiro de Bragança, 1985, foi publicado pela minha universidade, chamado Romanceiro de Alcaçuz, que é de onde eu tiro os romances que servem de filigrana para a composição da minha Missa de Alcaçuz, de 1986. E é um livro muito pequeno, que o professor Deífilo Gugel recolheu em uma comunidade muito pequena ao sul de Natal, chamada Alcaçuz, onde mulheres que são rendeiras cantam romances de tradição ibérica, falando de coisas que elas nunca viram. E é muito curioso isso. Eu sempre chamei a atenção para o fato de que o nosso cotidiano, principalmente o cotidiano delas, não tem as referências que elas cantam porque aprenderam com suas mães, uma tradição que tem, vai lá, 400 anos, e que são cantadas até hoje lá. Então, eu queria mostrar para vocês, pedir permissão para a gente entrar um pouquinho só nisso aqui, e a gente vai... eu vou mostrar só alguns exemplos de coisas que me chamaram a atenção. Dentro do Cancioneiro Transmontano, por exemplo, você tem um romance chamado Girinaldo. E Girinaldo diz, Girinaldo, Girinaldo. O romance diz, criado de El Rei mais querido, isso é a princesa dizendo, queres tu, ó Girinaldo, à noite dormir comigo? E ele responde, eu, como criado vosso? Senhora, mangais comigo? E ela responde, não te mango, Girinaldo, que eu bem deveras te digo. Lá no Nordeste da minha cidade, mangar é tido como uma palavra idiomática da nossa terra. E estudando isso aqui, eu vi pela primeira vez numa tradição portuguesa, o termo mangar. Não é? Você tem, ainda dentro do romance do Cancioneiro Transmontano, essa passagem. Ó meu menino Jesus, quem te deu a casaquinha? Foi minha avó Santana, com botões de prata fina. E olhem o que é cantado todos os anos numa cidade que não, por coincidência, não acredito nisso, que se chama São Gonçalo do Amarante, que fica no norte da minha cidade, um pouco mais ao norte, na região metropolitana de Natal, que é a minha cidade. Então, ó meu menino Jesus, quem te deu a casaquinha foi a minha avó Santana, com botões de prata fina. E se canta todos os anos lá, menino Jesus da Lapa, quem te deu o cabelo louro? Foi a minha mãe Santana que tirou do seu tesouro. É a mesma coisa, a manutenção de uma cultura que chega, claro, que se adapta, mas atravessa séculos, mudando pequenos detalhes. Curiosamente, vocês estão percebendo que ele fala Mãe Santana, porque lá no Brasil, Santana, que é, na verdade, a avó de Jesus, mas no Brasil, no Nordeste, vó é mãe também. É uma segunda mãe, é outra maneira, é uma outra mãe. Não é? Então, ele diz, foi a minha mãe Santana. E, dentro do Cancioneiro da Paraíba, me chamou a atenção esse pequeno verso. Lá na aldeia, vocês vão ouvir isso cantado, lá na aldeia floriu uma rosa.
é a camélia linda de encantar. É tão pobre camélia, que habita nos campos sem lar. No Brasil, no Nordeste do Brasil, a gente não usa a palavra aldeia para se referir a pequenas comunidades, a não ser que fossem comunidades nativas, as antigas chamadas comunidades indígenas, as aldeias de índios. E se fala em outros tipos de aldeias, mas coisas muito específicas. Mas a gente sempre fala de pequenas comunidades ou pequenas cidades. E é cultura popular cantado pelas pessoas na Paraíba como se fosse comum, como se fosse cotidiano. A ideia de aldeia para nós lá é muito curioso isso aqui. E então esses romances e esses cantares atravessam o Atlântico, mantêm-se na nossa história e chamam a atenção como isso é transplantado de um lado para o outro. Então, nesse pequeno livro de Deífilo Gurgel, de 1985, o Romanceiro de Alcaçuz, ele cria um alarde pelo fato de existir um romance que é inédito. Não existe em nenhuma outra pesquisa no Brasil, em nenhuma parte. Chama-se Paulina e Dom João. Já pelo nome já é curioso, Dom João. Não se usa esse termo para ninguém lá no cotidiano de Alcaçuz. Mas é um romance que fala sobre o amor que é impossível, amor que os pais não deixam, e que, na verdade, esse romance está, na Idade Média, na Espanha, como sendo um romance chamado Romance do Amor Mais Poderoso que a Morte. E nesse romance Mais Poderoso que a Morte, aparece o seguinte verso: a ela, como filha de reis, enterraram-na no altar. Porque a princesa declara o amor por essa pessoa, esse rapaz que canta muito bem, chamando a atenção do rei, mas quando ela diz que esse rapaz que canta bem é a paixão dela, ele diz, então eu vou matá-lo. E aí ela, nas várias versões do romance, morre junto. Mas ela diz, na versão de espanhola, né? A ela, como filha de reis, enterraram no altar. E a ele, como filho de conde, uns passos mais atrás. Vejam como é que aparece no romance Paulino e Dom João, lá na minha terra, lá vizinho a Natal. A minha filha Paulina, bom gosto me queira dar com seu primo, que Fidelis, por esposo, é de aceitar. E aí ela diz que não pode, porque ela já deu o coração dela em juramento ao Dom João. Aí o pai, então, arma uma armadilha. Então, vai chamar Dom João, que eu mesmo quero preparar o casamento aqui. E ele diz, vamos preparar a festa lá dentro de meu palácio. Eu quero ver esse conde. E ele escreve dessa maneira, com a palavra conde, porque ela cantou assim, dessa maneira. Não existe condes lá em Alcaçuz. E ele escreve do jeito como ela falou. Amanhã em meu palácio. Não existe palácio em Alcaçuz, não existe conde em Alcaçuz. E ela continua cantando isso há centenas de anos. Quer dizer, ela continua mantendo essa tradição. Né? E onde está esse romance? O que é que tem a ver com Portugal? Eu abro o Cancioneiro Transmontano e está lá o Conde Ninho. Um romance do Conde Ninho, que é o mesmo conde que está no romance espanhol medieval. O Conde Ninho, do romance recolhido aqui, né, em 85, tem os versos também: enterrai-o a ele na igreja e a mim ao pé do altar. Morreu um, morreram ambos. Na igreja os foram enterrar. Gente, é muito lindo como isso atravessa o Atlântico numa permanência, numa movência tão sublime, não tão fácil. Até hoje não é fácil atravessar o Atlântico. Atravessei o Atlântico para chegar até aqui para conversar e eu vi que não é fácil. Né? Nunca foi. Mas, assim, há 500 anos atrás, aqueles nobres navegantes que resolveram que era mais importante navegar do que viver, quiseram encontrar um caminho para as Índias e esbarraram lá onde eu moro. Alguns dizem que foi na Bahia que eles encontraram, mas já existe uma tese dizendo que não foi. Foi no Rio Grande do Norte. Porque lá está o primeiro marco, o Marco de Touros, que foi deixado pelos portugueses quando chegaram lá. Depois de lá, existem outros marcos litoral abaixo. Bom, se é Bahia ou se é Rio Grande do Norte, não importa. O que importa é que foi plantada essa semente desse mundo atlântico e que, graças a esses navegadores e a esforço de projetos como esse, que nos une cada vez mais, transformaram esse oceano profundo numa ponte, numa estrada, na qual a gente
transita toda essa cultura. Não é? Eu queria mostrar para vocês um trechinho do vídeo com um grupo de música antiga da Universidade Fluminense, no sudeste do Brasil, Rio de Janeiro, executando esse romance Paulina e Dom João. Deus te salve, reis Afonso, alto rei de Subantilha. Aqui tens os senhores, pra esposo de Paulina. Aqui me tens os senhores, pra esposo de Paulina. Da onde vieste tu, afoito tão atrevido? Como queres ser meu genro, vai sofrer maior castigo. Como queres ser meu genro, vai sofrer maior castigo. Aquela mulher, pois antes da minha morte, quero que ela presencie essa minha tirana sorte. Quero que ela presencie esta minha tirana sorte. O rei assumiu ao palácio, foi falar com a bela infanta. Querida filha, vem ver a morte do teu amante. Querida filha, vem ver a morte do teu amante. Ela desceu do palácio, que mulher não parecia. Trajava de general apurando a rei de Turquia. De barra de aço, seu bem, de bala não temeria. Seus criados junto a ela não se fazem esmorecer. Se o Afonso a resistir, eu quero ver ele morrer. Se o Afonso a resistir, eu quero ver ele morrer. O Afonso foi gritando, haja bomba em meu mandado. o general foi gritando, Haja bomba envenenada. o general foi gritando. Haja bomba envenenada. E eu produzi, então, o Cancioneiro Atlântico, tendo a liberdade, me dando a liberdade de mexer com muito carinho nessas fontes, no Cancioneiro de Bragança, e o Cancioneiro Transmontano, e também no Cancioneiro da Paraíba, gerando uma espécie de cantata cênica em que 4 amigos se encontram, fazem pilheiras uns aos outros como cantores, depois começam a descobrir a admiração mútua e o amor mútuo e terminam como 2 casais. São 2 homens, 2 mulheres, mas existe um coro também. E, para terminar, eu só queria mostrar para vocês, então, um pequeno trecho que eu pedi para o professor Vladimir, que é o regente também do Coral de Câmara de Campina Grande,
para fazer o coro de câmara de Campina Grande, começou a ensaiar o Cancioneiro Atlântico. E para fazer uma série de performances no Brasil, depois, claro, virmos a Vila Real. E eu vou terminar mostrando para vocês um trechinho de um ensaio, do primeiro ensaio que eles fazem, de um dos momentos, que é esse, lá na aldeia floriu uma rosa, que é a camélia, né? E ele fez essa gravação e mandou para a gente, e nós vamos ouvir agora em primeira mão. Ela é parte dessa obra que eu acho que vai ser uma grande realização, que mostra, eu como compositor, posso dizer com sinceridade, muito do que eu sou, muito do que eu fui, da minha infância, está tudo escrito aí, e acredito que ela representa muito do que nós podemos ser. Danilo Guanais acredita num tipo de música que olha para a cultura universal e que, ao mesmo tempo, conta as cores, os gestos e os sabores da sua terra, para fazer uma arte que dialoga com as pessoas de qualquer lugar. E falando em música, em arte e em movimento armorial, apresentamos agora o acordeonista Ronison Borba, formado em música pela Universidade Federal de Santa Maria e em formação avançada na Escola Superior de Artes Aplicadas, em Castelo Branco. Para além da obra autoral e interpretativa, assume uma função docente do fantástico e versátil acordeão. Com 2 álbuns gravados, a Rebol e Instantes recebeu vários prémios em vários eventos em que participou,
em países como o Brasil, Argentina, França e Portugal. Os nossos convidados, logo após a sua performance, usarão da sua palavra para partilharem a sua visão sobre a importância de cada um destes instrumentos na preservação e reinvenção da música popular e tradicional e da sua interseção em formatos mais contemporâneos e eruditos. Celebremos a arte e as palavras com a música. Robinson Borba. Thank you.
Boa tarde a todos. Uma alegria muito grande estar aqui. A convite do compositor Danilo Guanais, Levi e toda a universidade. E uma grande honra também poder estar estreando essa peça. Um grande desafio que se deu justamente na área da minha pesquisa em mestrado, que incidiu justamente sobre o acordeão de concerto no Brasil, uma criação de repertório através de práticas colaborativas com compositores brasileiros, e do qual tive a grata felicidade de poder ter o compositor Danilo Guanais juntamente nessa pesquisa e que me presenteou com essa belíssima obra, complexa no nível técnico, mas uma obra muito instigante e que me deu muito prazer e muita alegria em poder construir. É uma peça que fará parte de outra peça, como o próprio Danilo já referiu, e, para além desta obra, também está sendo desenvolvida, através da pesquisa de mestrado, obras com outros compositores brasileiros, justamente para instigar, fomentar e disseminar o acordeão de concerto lá, no qual ainda é muito incipiente, diferentemente aqui de Portugal, em que o acordeão está no meio popular, está no meio folclórico, mas está já de uma forma bastante enraizada no meio da música de concerto, onde temos 3 instituições aqui em Portugal que ensinam o acordeão. Então, a proposta justamente é levar um pouco deste trabalho desenvolvido aqui em Portugal lá para o Brasil. Espero que tenha sido um momento musical prazeroso, assim como foi para mim. Muito obrigado. É verdade. Tanto Ronison Borba como o artista que vos apresentamos agora no violão, Everson Carvalho, interpretam temas originais de Danilo Guanais e temas do cancioneiro popular e erudito brasileiro. Everson Carvalho é formado em música pela Universidade Federal de Campina e atualmente encontra-se a realizar formação avançada na Universidade de Évora. Atuou em diversos festivais internacionais como intérprete no campo da música, solo e da câmara. Destacamos o seu trabalho discográfico. Everson Carvalho interpreta Tota Carvalho, disponível nas plataformas digitais, estreando 11 músicas inéditas para violão solo e a série Violão pelo Mundo, da plataforma de streaming Zap Music, apresentando a rotina de um estudante de música num intercâmbio internacional.
todos. Prazer estar aqui. Segunda vez que eu estou aqui em Vila Real. E um prazer poder estar tocando aqui obras do Danilo Guanais. Obras estas que mostram um pouco o contraste com a que o Ronis tocou, que ele tem um lado mais moderno, e essas aqui mostram a outra face do Danilo Guanais, digamos assim. E estou muito agradecido ao professor Levi, ao professor Vladimir, a toda a equipe que está aqui ajudando. E, além das duas obras que eu toquei dele, que ele já falou um pouco, que foi o Outro Samba e o Acalanto para Jacira, toquei também agora, no final, um Baião, do Edivaldo Cabral, que se encaixa mais ou menos na estética do movimento armorial. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado. Ricardo Ferreira de Almeida, para além de participar como investigador em diversos movimentos e manifestações artísticas, é antropólogo de formação. Partilha connosco, no dia de hoje, o potencial de um dos mais populares instrumentos da música popular e tradicional portuguesa, muito particularmente da música da região do Nordeste de Portugal, aclamada pelos mais diversos musicólogos e etnomusicólogos que, na nossa região, desenvolveram as suas investigações que são referencial mundial nesta área.
Obrigado. E boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso. Eu não me atrevia a tocar com esta gaita aqui que tem aqui ao lado. Esta é nova, ainda, portanto, está preparada para tocar no modo próprio para estas peças medievais. A primeira peça é uma peça transmontana, portanto, já não me lembro qual era, como é que se chamava? Eu Tirioni, exatamente, Tirioni. E pronto, e agradeço o convite. Portanto, eu sou o único que não sei patavina de música. Um dia que tiver um AVC, esqueço tudo. Portanto, não há nada, não há nenhum suporte para registar aquilo que eu sei, o pouco que eu sei. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com estes músicos. Não é? Continuamos a nossa atuação com o compositor Rui Fernandes. Rui Fernandes apresentou um disco duplo, A Viola Amarantina, como uma homenagem a este instrumento de cordas originário de Amarante e também chamada de Viola de Dois Corações, devido às duas aberturas frontais em forma de coração. Trata-se de um intérprete e compositor que tem internacionalizado uma das mais recentes, mas não menos importantes, violas de arame portuguesa. A viola amarantina, que a bela cidade vizinha de Amarante vê a cada dia como uma potencial marca cultural distintiva. À participação em eventos e festivais internacionais, Rui Fernandes junta, funda e dirige o Rui Fernandes Quarteto, que celebra e coloca no epicentro artístico do projeto as suas composições em viola amarantina. Em diálogo contemporâneo e atual com outros instrumentos, piano, contrabaixo e percussão, que por norma as identificaríamos em outras formações e formatos musicais. Rui Fernandes.
Bom, boa tarde. Era suposto eu só falar no fim, mas a música que eu vou tocar agora tem um bocadinho a ver com o que se está a passar. Em primeiro, dizer-vos que estou muito contente de estar aqui. Aliás, eu e o Almeida somos mais contentes porque são os únicos que estamos a cores, não sei se já deram conta. E a música que eu vou tocar, porque acabou falando, ela chama-se Valsa da Melancolia. E eu tive e tenho o grato prazer de ter dois amigos brasileiros, que é o Ivan e o Fernando Degui, também são tocadores de viola, que eu mandei-lhes e eles disseram isso tem um toque brasileiro. Aliás, o Ivan teve a amabilidade de dizer brasileiríssimo. Portanto, para os irmãos brasileiros e portugueses, vem aqui a Valsa da Melancolia. Se quiserem dormir um bocadinho, estejam à vontade. Pronto, agora eu falo sobre a viola. Isto é a viola amarantina. É uma das muitas violas chamadas de arame. Aliás, eu sinceramente não conheço um país que esteja coberto por violas de arame como Portugal, literalmente. Ou seja, Braga, Amarante, Castelo Branco, Coimbra, no Alentejo, nos Açores e na Madeira, todos estes sítios têm uma viola de arame, que certamente virá da mesma mãe. A minha função, eu digo por brincadeira, mas realmente é ela. Esta viola caiu-me literalmente no colo. Eu sou professor em Amarante, não sou de Amarante, sou de Vila Real. E pediram-me para experimentar e a verdade foi que a primeira música que eu toquei chama-se Fernandinha, dedicada à minha mãe. Foi também a primeira música que eu fiz para a viola de arame. Para a viola amarantina. A segunda música chama-se Era uma vez um Soto, que tem a ver também com a minha infância. Eu cresci num soto de 11 castanheiros fantásticos, que já não estão lá. Está lá o soto, mas não estão lá os castanheiros, que não é a mesma coisa. Eu achei que se alguma serventia tinha aquilo que eu estava a fazer, era fazer um pouco diferente do que se está a fazer também. Ou seja, em termos de música tradicional, a viola amarantina vai estando bem servida. Nós precisávamos de mais tocadores, aliás, como todas as violas em Portugal. E eu optei por fazer originais e a minha função, digamos assim, como eu digo, se tiver algum valor, é demonstrar que esta peça lindíssima do construtor António Vieira tem muito mais potencial para a música do que ficar apenas colada à música tradicional. Portanto,
esta viola vai ser precisa para tudo. Muito obrigado. Bem, percebemos então com esta atuação que esta viola amarantina tem muito mais para dar à música do que ser só e apenas só considerado como um instrumento de acompanhamento musical. Mas chega de falar deste peculiar instrumento. Vamos de falar da guitarra clássica pelas mãos de Mário Cardoso, um investigador, intérprete e compositor, que nos brinda com 2 composições inspiradas no cancioneiro musical tradicional português. Do seu repertório destacam-se estudos e competições musicais para variados suportes, nomeadamente em contexto audiovisual e em contexto poético-musical para a cena. Bem, boa tarde a todos. Vou inverter um bocadinho o contexto para vos explicar um bocadinho a obra. Quando, em primeiro lugar, agradecer o convite e quando recebi o convite há coincidências que às vezes nem a própria razão ou a emoção consegue explicar e já de algum tempo me tenho debruçado sobre as influências tradicionais e como elas podem ser utilizadas em termos da composição e no caso da composição para guitarra e outras formações. No caso, eu vou interpretar não 2, uma obra baseada numa melodia encontrada num cancioneiro popular português compilado por o Michel Giacometti e o compositor português o Lopes Graça. É uma melodia aqui de Trás-os-Montes, faz parte de uma obra maior que ainda não finalizei, que tem partes de guitarra solo, mas também tem partes com guitarra-voz, com um conjunto de canções transmontanas, algumas que o compositor Danilo há bocado mencionou, e que, no caso, eu vou interpretar uma delas. Vou utilizar uma afinação diferente daquilo que é a guitarra clássica, por isso, e numa abordagem um bocadinho diferenciada. São reminiscências dessa própria melodia e espero que gostem também. Como isto é uma viagem, estamos naquela fase em que estamos a preparar a aterragem, por isso espero que gostem da composição. Obrigado.
Obrigado a todos. Com muita pena nossa, o evento está mesmo quase a terminar. Mas não sei antes de presentearmos com a interpretação de duas chulas pela voz, Viola Braguesa e Cavaquinho, de João Paulo Borges e Pedro Fernandinho. Ambos membros do grupo Andarilhos, um grupo de música folk que produz músicas originais com base nos ritmos e melodias tradicionais do Douro, e que, para além de participar em múltiplos eventos, têm criado as bases para que a chula e todo o seu enquadramento e multiplicidade artística devidamente se registre, preserve e reinvente. Um dos instrumentos que a chula encerra na sua gênese e desenvolvimento que podemos visualizar será o mote de um dos próximos eventos que a Mundis e os seus parceiros irão levar a cabo, dedicado à chula em contexto luso-brasileiros e aos instrumentos criados, adaptados ou reinventados nas nossas formações, formatos ou estilos musicais. Mais característicos, exemplo disso mesmo é a nossa Rabeca Chuleira. Vamos fazer aqui uma pequena sessão para aterrar, como dizia ali o nosso amigo Mário. E foi a palavra certa. Nós vimos de Baião, que normalmente é a terceira capital da Europa, a seguir a Paris e Nova Iorque, é o que nós dizemos. Não sei se já ouviram falar. Só para dizer que Mangar, eu se calhar estou muito próximo, só para dizer que Mangar... Obrigado pelo convite, Olivia, a vocês todos. Afimos, que espero que haja sempre continuidade destes eventos e nós vamos falar um bocadinho depois no final, também temos esse momento, não é? Mas ali para o nosso compositor explicar-lhe que também aqui, conforme foi daqui para lá, também vem de lá para cá. Nós temos do Cancioneiro da Arouca uma musiquinha que é assim, e o Pedro vai-me ajudar, e é assim. E a mangar de mangação, e a mangar de mangação. Quero pôr os bois ao carro, mas não tenho chavilhão. Quero pôr os bois ao carro, mas não tenho chavilhão. E a mangar de mangação, e a mangar. Falta-nos aqui a Rabeca Chuleira, mas uma das coisas que nós entendemos é que a chula é muito mais do que uma Rabeca Chuleira. Nós fizemos e estamos aqui na sequência deste intercâmbio, e é aquilo que eu também vos queria dizer enquanto jovens, da idade da minha filha mais velha, que o interessante disto tudo é mesmo a partilha. E é vocês também começarem a pensar em inovar, trabalhar uma economia artística, já que estão na parte num curso artístico de teatro e artes performativas, julgo que foi isso que eu vi. Há uma economia que se começa a montar também nas questões sociais, nas questões artísticas. É preciso inovar, é preciso ter um bocadinho de trabalho e abertura e procurar projetos. Há projetos. Nós, o que vimos aqui de falar, é um projeto que foi financiado no âmbito
de um programa que se chama Cultura para Todos, do Fundo Social Europeu, o que quer dizer que, como há para nós, a Associação Musical dos Andarilhos, que dá o nome à banda Andarilhos, também há para pessoas que sejam disruptivas e que queiram ser inovadoras e trabalhar. Por isso, os vossos professores também certamente estarão a trabalhar com esse empenho. Informem-se, vêm um quadro comunitário novo, vocês vão sair daqui e têm uma panóplia de projetos que podem também acabar por sustentabilizar aquilo que vocês mais gostam de fazer, que é que nós temos as nossas profissões e aquilo que mais gostamos de fazer, obviamente, para além das coisas comuns que toda a gente tem, que é família, filhos, amigos, copos e aquelas coisas, é também tocar e mostrar aquilo que é a cultura da nossa terra. E é um pouco isso que nós temos que nos agarrar. A questões autóctones, como é o nosso caso, somos de um território muito interior, mais interior ainda do que Vila Real, questões idiosincráticas, que é uma palavra cara, mas que no fundo é aquilo que é vosso, que vos pertence. Trabalhem esses aspectos, trabalhem questões de inovação com a nossa tradição e com aquilo que nos é mais próximo, mais chegado, mais identitário, e porventura vocês vão ter muito sucesso dentro da vossa arte, para não acabarmos todos os artistas, porque nós precisamos de um movimento artístico forte como o Brasil tem, também são muito mais, obviamente, mas para termos esse movimento artístico, todos nós temos que trabalhar muito e não podemos acabar e desistir e ir para o comum supermercado, como é que se diz? Vender, nós dizemos, vais acabar num não sei o que do supermercado, numa caixa de supermercado, desculpa. Por isso a primeira palavra era para vocês. Agora vem uma chula. Está bem? Chula à moda antiga. Não, a chula à moda antiga vamos cantar, vai ficar para o último, que é que nós temos melhor ensaiada, pode ser? Não, vamos fazer aqui uma fusão, não é por isso. Nós queremos mostrar também aos nossos amigos e irmãos brasileiros que há aqui uma possibilidade de nós fundirmos dois temas, que é um lundum e uma chula. E então, nesse sentido, nós vamos aqui fazer aqui uma pequena brincadeira. Ajuda, vai lá. Estes instrumentos são como... Eu posso dizer isto? São como as mulheres, são muito sensíveis. Os gaiteiros ali, a malta ali dos ABCs, o Ricardo Almeida toca connosco no grupo, também faz muitos trabalhos connosco. Ele diz que não é músico, mas ele é mais músico do que muitos músicos.
E os gaiteiros é que normalmente aqui para cima e para trás das montas é que se diz que passam metade do tempo a afinar e outra metade a tocar desafinados. É mentira, isso já é mentira, isso já é um mito, não existe. Mas este sim, estava aqui o ar-condicionado. Então vamos terminar com uma chulazinha, depois diremos aqui duas coisinhas aqui sobre chulas e sobre essas coisas. Achas que sou capaz de te acompanhar? É uma boa. Chula de carvalho de rei, chula de carvalho de rei, nunca mais te hei de esquecer. Ai, oh Ana de Santa Marta, ai, oh Ana de Santa Marta, cantas bem até morrer. Ai, oh chula, oh linda chula, ai, oh chula, oh linda chula, chula do meu coração. Ai, de todas a mais bonita, ai, de todas a mais bonita, é a chula de Baião. Ai, oh chula, tu és costume, ai, oh chula, tu és costume, que passas de pais para filhos. Ai, aqui vai a tradição, ai, aqui vai a tradição, a chula dos andarilhos. Olha, barqueiros. Agora é só para quem pode. Vai! Hey! Está a descer. Vai por aí. Hey! Vá mais rápido. Chula à moda antiga. Obrigado.
Vamos fazer uma no final. Agora posso falar? Todos juntos. Podemos falar? Depois vai uma então. Para aquela menina ali. Pode ser brasileira? Muito bem. Nós fazemos um repertório do final do século XVII, muito próximo ali do barroco, e então nós tivemos que ir beber a algum lado, que nós aqui tínhamos algumas coisitas, mas muito poucas, modinhas e tal, mas também não são muito animadas, e fomos buscar uns lundus e umas coisas assim do género para dar aqui um colorido e um maior sabor, porque nós estamos na rua e vocês são de artes performativas, porventura estarmos em cima do palco cria-se sempre uma certa distância, e nós tocamos muito próximo das pessoas, também é preciso também criar este tipo de animação. Pronto, duas se estiver a esticar-me, é só dizer duas pequenas coisas. Nós somos uma associação musical para além de uma banda. A banda em si, e falar em dois aspectos, a questão do projeto que nos traz aqui e a questão da banda. Nós aqui, neste contexto da música armorial e o que estamos aqui a tratar, do popular ao erudito, nós fazemos do popular a uma coisa mais contemporânea que deriva, se calhar, para uma coisa que se chama o folk. E o que é isso? É nós criarmos umas harmonias diferentes, meter-lhe uns acordezinhos e uma base harmónica mais confortável, mais fofa, vamos falando assim, mais contemporânea, mas nunca fugindo muito das questões das linhas melódicas. E pronto, fundamentalmente apostamos muito na questão rítmica, na alteração de compassos para compassos, os compassos ditos mais normais e naturais, quaternários e coisas assim mais fixas, para coisas que derivam para 6/8, são compassos compostos, é uma coisa que nós fazemos muito nas nossas músicas. Pronto, depois, obviamente, temos de fazer ali umas pequenas adaptações, e é isso que nós fazemos em termos de andarilhos. A nossa evolução, também temos muitas músicas, ou algumas músicas originais, mas inicialmente a origem dos andarilhos é pegar na música tradicional portuguesa, do Douro Litoral fundamentalmente, claro que nós depois também vamos ver a outros sítios, e é, no fundo, rearranjar aquilo que existe e as recolhas todas que aqui falámos, Jacometes, cancioneiros todos, de Armando Lessa, que há muitas coisas aí na internet, e pegar nas músicas que mais gostamos, do Douro Litoral, e dar-lhe a tal roupagem nova, mas sempre com um caráter festivo e ritmado, que é para fazermos os concertos de palco, que estão convidados para o dia 20 de junho, ali a Garganta, que abaixo, Sabrosa, ver os andarilhos, que vamos estar lá na estação arqueológica às 11 da noite, que eles vão festejar o solstício de verão, e estaremos lá agora dia 20 de junho, numa terça-feira, às 11 da noite, 23 horas. Quanto ao projeto, que é o que nos traz aqui, que são as chulas, e é esta coisa. O que é a chula? Para nós a chula é uma prática musical. A prática musical porque estava muito conotada com a questão da rabeca chuleira. A rabeca chuleira, no fundo, veio também revitalizar um bocadinho disto do que é a chula, mas para nós a chula é muito mais do que isso, porque é uma coisa que nós vivenciamos, os nossos pais vivenciaram, nos transmitiram, e tem aqui várias componentes. É uma prática musical por si só, que tem a parte da música, das melodias, tem a parte coreográfica das danças, que é uma dança em colunas e exibicional, no fundo também vai um bocado bater com a chula que existe no Brasil, que é tocada normalmente com acordeão, e são normalmente dois homens que metem uma vara no meio do recinto e fazem ali uns truques e umas habilidades. No fundo é um despique que eles fazem a dançar, e uma coisa muito robusta para gente já da vossa idade, não é bem para a nossa idade. Até a parte coreográfica, tem a parte do descante e da desgarrada, que já vem desde o nosso Gil Vicente, não é? Andarmos aqui, só que ele fazia-o só de forma individual. Nós aqui normalmente desgarramos uns contra os outros, normalmente mulher com homem, e fazemos este descante e falamos de assuntos do dia-a-dia, às vezes um bocadinho mais ou menos picante,
mas sem grande profundidade da temática para outros níveis políticos ou sociais ou sociológicos, o que quer que seja, não há esse espírito. Pode ser, obviamente, empregado, mas nós não fazemos, no fundo, fazemos uma réplica do que é a chula. Então nós pretendemos, no âmbito de um projeto que se chama Michelândia, que podem procurar aí no Facebook, fizemos um conjunto, um trabalho, é um projeto de inclusão pela cultura, no fundo é promover a cultura e disseminá-la junto de todos os públicos. Nós não o fizemos para públicos carenciados socialmente ou economicamente, mas sim para carenciados culturalmente. E o que é isto? O que é isto é, às vezes, não ter as vivências e os contactos. E nós, no fundo, permitimos às pessoas que estão no nosso concelho, Concelho de Baião, é que contactem com nova realidade, seja ele a dança, seja ele a música. Fomos ao encontro das pessoas mais idosas e fizemos recolhas. Agora pegamos nessas músicas e estamos a trabalhá-las junto de públicos que nós trabalhamos. Centros de relação comunitária com pessoas mais idosas, grupos que nós arranjamos de meninos de 18 aos 80 que estão a aprender a tocar guitarra, cavaquinho, viola braguesa, connosco, e fazemos um bocadinho esse contacto para deixarmos também um bocadinho os telemóveis e a música mais anglo-saxónica que nos foi imposta e continua a ser. Isso é outra luta. E neste momento, o projeto das vivências da chula foi integrado neste projeto Michelândia, e o que nós queremos fazer é evoluir este projeto para um projeto autónomo em que nós vamos agarrar em meia dúzia de pessoas com conhecimentos, entre eles o vosso professor Levi, o Ricardo Almeida, que também é antropólogo, Napoleão, uma série, a tal partilha, e trazermos isso um bocadinho para o público, registar o que está no fundo não está compilado. Temos muitas chulas, há muita coisa no norte do país, e fazer com esse trabalho potencialmente colocar mais pessoas a aprender a cantar, a tocar e a dançar a chula e a tocar a rabeca chuleira. No fundo é criar aqui aspectos da nossa cultura que possam, daqui por uns anos, ser agarrados por alguém, talvez por os vossos filhos, e virmos um dia a ver alguém a dançar a chula e a tocar a chula daqui por 50 anos. Muito obrigado. Eu sou o João Paulo e ele é o Pedro Fernandinho. Eu executo, ele fala. Estávamos combinados. É uma equipa. Assim, estávamos combinados. É uma equipa. Vamos tentar tocar uma musiquinha. A pedido daquela senhora, não é? Nós íamos tocar aqui também uma coisa que se chamava Lundu Anónimo, mas vamos tocar outra. É uma mais animadinha. Que foi tocada e cantada pela Amália. Ela nem sabe destas coisas. Isto é uma recolha que existe num livro do século XVIII, do século XIX, 1800 e qualquer coisa, de Carolina Michaelis, e chama-se Mané Chiné. Ela cantou isto, mas ela não sabia que isto existia já há muitos anos. É verdade. Voassem ao Mané Chiné, daria 1000 cada hora. Se os meus tristes ais voassem ao Mané Chiné, daria 1000 cada hora. Vai de banda que é, vai de banda ao Mané Chiné, vai de banda que é, vai de banda ao Mané Chiné. Iri,
iriam bater no peito ao mané chiné. Quem me lembrou agora, iriam bater no peito ao mané chiné. Quem me lembrou agora, vai de banda que é, vai de banda ao mané chiné. Vai de banda que é, vai de banda ao mané chiné. Para formalmente procedermos ao encerramento do 15º Simpósio Internacional da Investigação em Arte, junta-se a nós Levi Leonido, o diretor da Revista Europeia de Estudos Artísticos, presidente da Mundis e diretor do Festival Internacional de Teatro e Artes Performativas, que, em nome dos festivais luso-brasileiros geminados, usará da palavra juntamente com Vladimir Silva, diretor artístico do FIMOS, Festival Internacional e coordenador do Eurofimos. Ora viva, boa tarde a todos. Irei fazer a intervenção mais breve deste simpósio, começando por fazer uma coisa tão simples quanto esta. Uma salva de palmas a sério para todos estes brilhantes músicos que gratuitamente aqui vieram. Mário Cardoso, Ricardo Almeida, Everson Carvalho, Danilo Guanais, Ronison Borba, Rui Fernandes, o Pedro e o João Paulo. Portanto, o meu minuto vou gastá-lo a agradecer, naturalmente, à nossa Universidade, na pessoa do Sr. Reitor, à equipa de audiovisuais, para quem eu peço uma salva de palmas, não só para aqui, na aula magna, como os serviços que fazem um streaming com a qualidade que nos habituaram. Portanto, os serviços audiovisuais desta Universidade estão de parabéns, mais uma vez estão de parabéns, e todos aqueles que permitiram que esta sala, que só pode ser usada com uma capacidade superior a 250 pessoas, fosse possível fazermos uma aula aberta, um espaço de convívio, bem-aja a todos. Aos professores que estiveram aqui com os seus alunos, muito obrigado, sabem bem de quem eu falo, e, por último, aos convidados e estes meninos que estão aqui à nossa frente. Este evento foi dedicado aos alunos de Teatro e Artes Performativas e aos alunos de Línguas, Literaturas e Cultura. Muito obrigado por aqui estarem. Foi para vós que nós fizemos este momento. Outros momentos se vão seguir neste sentido, como sabem, dentro deste quadro de partilha e de irmandade, verdadeira, resiliente, imparável e, sobretudo, para finalizar, todos quantos estão aqui, sem oferirem um centavo ou um cêntimo, estiveram aqui de alma e coração e, de forma emocionada, agradeço a todos estarem aqui. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa transmissão, bem-ajam a todos. Disseram-me que faltava 15 segundos para eu terminar o meu minuto, e então vou gastar esses 15 segundos. Eu agradeci aos alunos de Teatro e Artes Performativas e pensei que já estavam aquelas três meninas nos agradecimentos, mas não, venham cá acima, pode ser? Estas três meninas que fizeram a apresentação são do primeiro ano de Teatro e Artes Performativas. Portanto, uma salva de palmas para elas, que ajudaram a elaborar o guião e que fizeram a apresentação deste evento. Onde é que está o Lagoinha? O Lagoinha. O Lagoinha. Está a dormir, não, está ali. Estão ali em cima. Está ali a apoiar uma série de outros alunos que acompanharam a produção também, não só da parte da transmissão, mas toda a montagem do próprio espetáculo. Isto, no fundo, foi uma aula aberta, como eu vos disse. Bem-ajam a todos, se me esqueci de alguém. Vocês perdoam-me, não é? É fácil perdoar-me a mim, que eu também perdoo a toda a gente.
Beijinhos e abraços e obrigado por tudo, meninas. Agora... Danilo Guanais, Danilo Guanais, Danilo Guanais, Danilo Guanais.